O Roland, ele tá, digamos assim, lá na febre dele, debaixo do cobertor. Aí ele ouve como se fosse assim, uns guinchados, chegando assim. Ele pensa, alguma coisa tá vindo. Ele prepara a arma, mas quando ele olha é o Ed chegando. Aí o Ed fala pra ele, vem todo suado, com as calças de rasgada. Ele fala, cara, eu fiz essa volta em tempo recorde. Eu fiz em duas noites e um dia. Aí o Roland olha pra ele e fala, você deixou a arma com ela? Aí ele, cara, você é um ingrato. Eu fiz esse caminho de volta, carregando essa cadeira sozinho, em tempo recorde, e a única coisa que eu ouço de você é reclamações. Aí o Roland diz, não, tô apenas fazendo uma observação. Aí o Roland fala, vamos dormir, dorme. Já era o fim da tarde, né? O Roland fala, dorme. Aí daqui de madrugada eu te acordo. O Ed, não, nós vamos agora. Ele, não, nós vamos de madrugada. Não, nós vamos agora. O Roland falou, se nós formos agora, você vai em algum momento desmaiar e vai ser ruim pra mim e vai ser pior pra Odetta. Então, você vai dormir. Então ele falou, faz o seguinte, Roland, conta pela lua que já estava aparecendo no céu 4 horas. Daí nós vamos. Aí daqui 4 horas a gente parte. Eu durmo essas 4 horas de descanso. Roland, combinado. Aí ele descansou as 4 horas, né? O Ed viu o tempo pela lua. Desculpa, Ed não. O Roland viu o tempo pela lua e acordou o Ed. Eles partiram na madrugada. Daí foi um ritmo assim, o Ed tava fudidaço, mas ele continuou seguindo. É lógico que assim, perto da Odetta, o Roland parecia ser um chumbo, apesar de estar bem doente e magro. Aí no fim de tarde, o Ed combinou com o Roland de dormir mais 4 horas e os dois depois acordavam. O Roland aceitou. Aí os dois foram descansar. Aí de repente, os dois não dormiram nem 2 horas. Eles ouviram o grito selvagem de um puma. Eles acordaram assustados. Aí o Roland perguntou, você tá bem pra ir? O Ed, eu tô, você tá bem? Também tô, vamos. Eles continuaram na madrugada. O mais rápido que o Ed podia ir. Aí quando já tava quase não aguentando mais, eles chegaram na porta. Daí o Roland ficou olhando a porta, né? Outra porta. E tava escrito o empurrador. Aí o Roland pensa a respeito dessa carta, né? Ele lembrava que dizia morte, mas não pra você. Aí o Roland fica pensando nisso, o significado da carta. Aí o Ed não achou a Odetta. Ele já saiu procurando ela, gritando, Odetta! 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 Aí o Roland sabia o que significava. Significava que a Odetta tomou conta de volta do corpo. Aí o Roland grita, Ed! Aí o Ed demora pra vir, mas ele vem. O que você quer? Vai, a porta tá aí, pode ir. Ele, não, Ed, eu quero que você venha comigo. Aí o Ed, cara, vai tomar banho, cara. Pô, na outra porta eu quis ir, você não deixou eu ir. Você se arriscou morrer com a faca na sua garganta. E agora que a Odetta tá sozinha, com risco de morrer, você quer que eu vou? Você quer que eu abandone ela? Ora, vai tomar banho, cara. Você é foda. Aí o Roland olhou. Eu quero que você vai. E se ela morreu? Aí... Mas mesmo assim eu quero que você venha comigo. Ele, não. Aí o Ed lembrou as coisas que o Roland falou pra ele. Ela não pode ter morrido. Porque se ela morresse, a porta sumia. Porque se um de nós morre, a porta some. O Roland, eu disse isso realmente. Então ela tá viva. Provavelmente. Ele falou, então, cara, olha, eu sei que esse é seu mundo, Roland, mas assim como eu não conheço Bornel no meu mundo, você não conhece essas bandas daqui. E se algum bicho pegou ela? Ou se algum homem pegou ela? E se alguém fez mal pra ela? O Roland falou assim, pode ser. Aí ele vem mais perto de mim, Ed. O Ed, não, tá bem aqui, não, vem mais perto. E o Ed pensa assim, apesar do Roland estar bem fudidaço, bem cansado, na cadeira de roda sentado, ele sabe que o Roland é um cara extremamente ágil e esperto e fudidaço, né? Então ele tem medo do Roland, dá um mata-leão nele.
pra deixar ele em algum lugar seguro, distante daquele lugar que ele tá preocupado. Então, ele fala, ele não quer chegar muito perto. Aí o Roland fala, vem cá. Aí ele fala, como o seu nariz tá grande, vovozinha? Aí o Roland fala, o que significa isso? É de uma fábula do meu mundo. Aí o Roland fala assim, Ed, a Odetta não tá machucada. Ninguém fez mal pra ela, ninguém pegou ela. O que aconteceu, você sabe o que aconteceu. A Deta voltou. E agora a Deta tem uma arma. E as balas dela podem atirar em você. Você deixa uma arma que tem balas que podem atirar em você. Aí o Roland, ele falou assim, enquanto você tava levando a Odetta na cadeira, eu não tinha o que fazer. Então sabe o que eu fiz? Eu peguei as balas mais molhadas que eu tinha e coloquei na arma. Aí eu disparei uma, foi clique, 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 aí de repente uma disparou. Depois eu peguei, limpei a arma. Depois eu coloquei as outras mais molhadas de novo. E também teve mais um disparo. Aí o Ed, onde você quer chegar com isso? Ele, você não entendeu? Se as balas mais molhadas teve 2 disparos, a bala que tá com a Deta não é tão molhada quanto as minhas. Provavelmente vai disparar. E ela tá armada com balas que vão disparar em você. Aí ele falou assim, não acho isso não. Aí o Roland pegou a arma dele. Aí o Ed assustou. Ele falou, Ed, eu nunca ia fazer mal pra você. Tudo que a gente passou junto. Você acha mesmo? Aí ele pega, aponta a arma pro mar. Aí ele vai dar um tiro, faz clique. Aí o Ed, tá vendo? Não tem nada. Aí faz clique. Aí de repente faz um capana. Aí o Ed olha assustado, porque deu aquele estouro, sabe? Aí o Roland fala, você tá vendo? Aí o Ed fala assim, Roland, você é o tipo de cara que você vende geladeira pros esquimós. Aí o Roland falou assim, o que você quer dizer com isso? Que você é capaz de tudo. Eu acho que você pegou uma bala boa, colocou no terceiro tambor e o terceiro tambor estourou. E tudo isso é um show. Daí o Roland fala, vem cá, Ed, chega um pouco mais perto. Aí o Ed fala, é pra te ver melhor, vovozinha. Aí o Roland pega, tira todas as balas do tambor. Aí ele pega com a mão esquerda, com a boca, né? Porque a mão direita voltou a ficar mais machucada por causa que a infecção voltou. Ele começa a usar com a boca e a mão esquerda e começa a colocar de volta as balas. Ele fecha. Ele fala, olha, tá vendo aqui? Essas balas estão melhores das que eu atirei ali. Você vai deixar você com essa arma e eu vou pra porta. Ele falou Aí o Ed falou assim, o que você acha que eu vou fazer? Que eu vou matar ela? Aí o Roland olhou e falou assim, se ela... Não, Ed, eu não disse isso, mas se ela matar você, também tudo acaba, né, Ed? Mas eu não vou matar ela. Ele falou, você não precisa matar ela, mas talvez você vai ter que dobrar ela. Aí o Roland falou assim, olha, eu acho que com a Deta elas estão muito mais seguras do que com a Odetta aqui nesse lugar. Mas eu acho que pra você ela não é segura. E o mais distante que você ficar dela, melhor. Aí ele pega e joga a arma pro Ed. Aí o Ed pega a arma no ar e coloca na parte de trás da calça. Aí, tipo assim, vamos sair um pouco daqui nesse lance. Realmente era a Deta que tinha voltado. E o Ed não achou ela porque a Deta subiu e se escondeu num buraco lá de um bicho, no meio de uns ossos, e ficou lá escondido com a arma na mão. Então, quando tudo isso acontecia, ela estava olhando. Ela não conseguia ouvir porque ela estava longe, mas ela via e confabulava as coisas na cabeça dela. Só aqueles contos distorcidos de que ela viu que o Roland estava muito mal, então ela pensou assim, o homem realmente mal está morrendo e agora ele quer fugir para a porta. Ela pensava assim, eu tenho que dar um jeito de fazer o homem realmente mal me levar de volta para o meu mundo. Eu tenho que dar um jeito disso. Mas talvez ele não queira. Eu tenho que matar esse outro carinha aí, que não cansou de mim, quer zombar de mim. Aí ela começou a ficar assustada com o tiro que o Roland deu pro mar. O Roland começou a fazer aqueles negócios, pá, tirou, ela assustou. Ela chamou muita atenção dela, ficou, o que tá acontecendo? Ela viu o Roland jogar todas as balas do tambor fora, colocar outras balas e jogar a arma pro Ed.
Aí ela pensou, tá deixando ele armado. Ela falou, vou dar um jeito de pegar esse cara. E esse homem é realmente mau. Ela pensa, mas eu não posso matar o homem realmente mau, porque é ele que tem que me levar embora. É ele que tem a magia de me levar pela porta. Eu não posso matar ele. Mas o outro, eu vou dobrar o outro. Ela pensa assim. Agora retomando então para onde estava o Ed e o Roland. A Roland então, ele se levanta da cadeira, o Ed se afasta. Daí ele vai para a porta e ele abre a porta. Então, dando continuação, o Ed fica na praia. E aí ele saca o que o Roland falou para ele, né? Aí a ficha dele cai. Aí ele começa a até sentir como se fosse assim, como se Deta estivesse espreitando ele. Aí ele dá mais uns gritos chamando o Deta. Ô Deta! Ô Deta! Ele tá muito cansado, ele não vai conseguir ficar acordado. Ele tá com uma arma, mas ele pensa em dormir, tá tudo perdido. Aí ele pega, ele tenta ficar acordado o máximo que ele consegue, mas uma hora ele deita e dorme. Aí o Roland, ele vai para esse outro corpo, né? Ele tá em Nova York. Então quando ele chega, percebe assim, ele não sabe quem é necessariamente essa pessoa, porque ele acabou de entrar. Ele só tá observando. Ele tá em Nova York. Ele sabe que tá em Nova York. É a mesma cidade que tava com o Ed, que foi com o Deta, e dos relatos do Jake. Ele tá andando, de repente ele vê quem? O Jake. O Jake do livro O Pistoleiro. E ele vê que essa pessoa, o corpo que ele tá andando ali, essa pessoa vai empurrar o Jake na frente de um carro. Aí ele imagina, será que essa pessoa que eu estou usando o corpo, esse corpo é do Walter das Sombras? Será que esse corpo é do Homem de Preto? Ou alguma coisa que o Homem de Preto está usando? Mas ele não importa. Ele vai querer salvar o Jake, de impedir o Jake, mesmo que isso custe nunca encontrar o Jake no posto de parada, mesmo que isso custe mudar os destinos, mesmo que isso custe, sem o Jake ele nunca teria entrado na caverna daquele jeito, sem o Jake não haveria o sacrifício do Jake, sem o Jake ele nunca estaria nesse lugar agora, que ele está com a Deta, com o Deta e com o que tem a dupla personalidade e com o Ed. Isso nunca teria acontecido. Aí esse cara estava pronto para empurrar o Jake na frente de carros, e o Jake estava indo para a escola com roupa de escola, com uma mochila na mão direita com livros, e na mão esquerda ele carregava uma sacola de lanche. Como ele andava, como ele relatou pro Roland no livro Pistoleiro. Aí na hora que esse cara vai dar um empurrão, o Roland entra e toma a frente, tipo assim, como se ele toma o controle do corpo do cara e não faz nada. Aí o Jake vai, como se fosse assim, tá no semáforo de manhã cedo, o Jake tá indo pra escola, as pessoas estão indo trabalhar, e ele impede isso de acontecer. Aí o Jake vai andando, estava atravessando a rua, aí o Roland vai para trás, deixa essa pessoa sumir. E quem é essa pessoa? Essa pessoa chama Jack Mort. Para a história da Odetta e do Ed, eu contei um pouco, né? Quem eram eles, o que aconteceu antes. Eu não vou fazer com esse personagem, até porque a história dele participa bem com o que vai acontecendo, e também ele não é um personagem tão interessante quanto os outros. Aí vocês vão entender por quê, né? O próprio autor também não relata tanto uma história, só relata as coisas que ele faz. Por que ele ia fazer isso com o Jake? Por que ele ia empurrar? Porque ele é um empurrador. Não é? Na porta, não diz o empurrador? O empurrador. E o que o empurrador faz? Ele empurra as pessoas para a morte certa. A pessoa vai atravessar a rua, ele empurra. Entendeu? Tudo que uma pessoa está distraída, fazendo alguma coisa, ele de maneira covarde vai e empurra. E ele acha isso incrível. Ele acha como se ele fosse o construtor do cosmo. Ele não é construtor do cosmo. Ele é meramente o agente da desgraça alheia. É o que ele é, a criatura do mal. Mas ele não se vê dessa forma. Ele se vê como se fosse assim. Ele está esculpindo mundos novos na natureza. Essas pessoas que morrem ou ficam, perdem a vida, ou acontece alguma coisa, ele se imagina nas famílias das pessoas e tudo mais. Ele é um monstro, cara. Certo? É um monstro. Ele é uma criatura horrorosa, esse cara. E o Roland vai vendo isso, achando ele desprezível na memória.
Porque de início, o Roland não sabe quem ele é. Mas depois o Roland começa a pesquisar na memória desse cara, quem ele é e o que esse cara fez. E ele é uma criatura horrível. Esse homem chama Jack Mort, o empurrador. Aí o Jack Mort, ele não saca o que aconteceu. Porque assim, o Ed conta pro Roland que quando o Roland entrou na mente dele, assim, sem assumir o corpo, só entrou, o Ed sentiu como se tivesse alguém observando ele. Ele não sacou quem era, o que acontecia, ele sacou como se estivesse sendo observado. Não necessariamente por dentro, mas como se estivesse sendo observado por alguém. E a Deta, na hora que ela sentiu a presença do pistoleiro, ela automaticamente já gritou. Certo? Mas não é isso que acontece com esse personagem, com o Jack Mort. Ele simplesmente não saca nada. Ele fica ali, certo? Sem entender o que aconteceu. Ele até acha que foi um mosquito que picou a cabeça dele. Ele dá um tapa na cabeça. Tipo, o que aconteceu? Por que eu não consegui fazer isso? Um mosquito me distraiu. Pá, dá um tapa na cabeça. Então o Jack Mort, ele vai andando assim atrás do Jake, só que o Jake já tá bem longe. Deu tempo pro Jake se salvar. O Roland permitiu isso. Aí o Roland, ele ainda tá olhando do que tá acontecendo em volta, pros olhos do empurrador. Tá prestando atenção do que tá acontecendo na rua. E ele pensa, bom, será que o Homem de Preto tá aqui? Aí ele presta atenção e olha pra ver se o Homem de Preto tá. Pelos olhos do Jack Mort. Ele não toma o corpo do empurrador de novo, ele só tá prestando atenção no que tá acontecendo à volta. E como o Jack Mort tá olhando pro lado, porque ele não sabe o que aconteceu, o Roland olha pros olhos dele pra ver se o Homem de Preto tá lá. Só que o Homem de Preto não tá lá. Aí o Roland começa a prestar atenção pra ver se o Homem de Preto tá tomando o corpo de alguém, como ele tava no corpo do Mort. Mas ele não vê nenhuma reação estranha nas pessoas. Não vê ninguém, até para usar as palavras do autor, não vê nenhum possuído. Aí ele fica só pra trás, só observando. Aí o Jack, então, ele tava andando com o fluxo, né, atravessando a rua, no sinal, como se fosse com faixa de pedestre e tal. Aí ele retorna, então ele vai contra o fluxo. E nisso até ele bate sem querer, esbarra numa moça que tá indo pra escola. Até a moça, cai os livros dela, ei senhor, cuidado! Aí ele olha pra ela assim, ele poderia fazer mal pra ela, só que ele pensa assim, porque o Jack Mort, ele se vê como se fosse um colecionador de borboletas. Um colecionador de borboletas. E ele não perde tempo com borboletas que não... Ele só perde tempo com borboletas raras. Não com uma borboleta comum. Pra menina, a moça, era só uma borboleta comum. Ele ignora ela e continua o caminho dele, certo? Aí nisso o Roland vai vendo as memórias do Jack Mort. Aí o Roland vê uma memória em especial. Assim, uma particular que chama a atenção dele. O que o Roland vê? Ele vê um dia que o Jack Mort ia jogar pedra em alguém. Então o Jack Mort, ele era um cara que planejava tudo antes de fazer o ato. Então assim, ele planejou empurrar o Jake, mas o Jake era de uma borboleta rara, porque ele é um colecionador de borboleta. Na verdade, ele é um colecionador de desgraças. Então ele planejou empurrar o Jake naquele momento, naquele dia. Então ele estudou o Jake, estudou o trajeto que o Jake fazia para ir para a escola. Ele planejou isso. Aí naquele momento ele ia empurrar o Jake. Só que aí o Roland entrou e impediu isso. Aí o Roland tá vendo as várias desgraças que ele fez para as pessoas. E o Roland fica horrorizado com esse homem, com esse assassino. Aí um em particular chamou a atenção de Roland, que era um dia que esse colecionador de borboletas, esse empurrador, planejou jogar pedra em alguém. Não necessariamente uma pessoa escolhida. Ele planejou o lugar. Ele ficou escondido num prédio abandonado em Nova Jersey. Então, digamos assim, quando o Roland voltou, qual é o ano? 1970 e pouco. Porque até o autor não fala muito nessa data. Então eu sei que mais ou menos 1970, mais ou menos assim. Então seria antes do Ed e depois da Odetta, certo? Então o que esse cara planejou? Bem, não na época de 1970, antes. Isso está na memória. Anos e anos antes. Anos e anos antes. Então bem antes de 1970. Então vamos lá. Quando era 1950, ele era bem mais novo, porque esse homem agora, entendeu? Como ele anda? Como é Jack Mort? Jack Mort, ele é um cara que ele usa um óculos de aro dourado. Ele, quando ele é jovem, ele era loiro, certo? Agora ele é um homem de cabelos grisalhos. Ele usa terno, gravata, ele é como esses caras, sabe? Bem arrumado, estilo executivo. E ele se vê como executivo também. Então ele, não é nesse dia da memória dele, que o Roland tá olhando a memória,
quando ele era loiro ainda, quando era um homem mais novo, ele não estava vestido dessa maneira, como executivo. Ele ia cometer um crime. Então como é que ele estava vestido? Ele estava vestido, digamos assim, por que ele estava vestido assim se ele ia empurrar o Jake? Pois é, mas ele estava na rua, um monte de gente, ele ia empurrar o Jake e ia para trás assim, ia ver desgraça e seguir o caminho dele, que é o que ele faz, certo? Mas nesse dia, queria jogar uma pedra em alguém, não sabia quem, mas ia jogar pedra em alguém, ele não tinha um alvo específico. Então o que ele fez? Ele foi vestido com uma touca, uma roupa de vagabundo, camisa largada, calça velha, como se fosse aqueles tênis mais velho e tal. Aí ele deixou o carro dele numa rua, em Nova York, eu acho, e pegou como se fosse uma condução para Nova Jersey. Não entra em detalhes, mais ou menos, eu suponho. Daí, ele vai para um prédio abandonado em Nova Jersey, num bairro mais humilde, digamos assim. O prédio da frente já está destruído, da frente do que ele está condenado. Esse é um prédio que mora usuários de drogas. Tem usuários de drogas morando dentro do prédio. Aí ele vai para um antigo apartamento lá, que está tudo destruído, ele usa uma cadeira para fechar a porta, para trancar a porta, para ninguém pegar ele no ato. Aí ele pega a pedra e fica esperando alguém passar. Aí alguém vai passar. Ele fica esperando. Ele já planejou o que fazer, ele só está esperando o alvo aparecer. Seja quem for, ele vai escolher a pessoa no momento certo. E de repente vem um senhor, uma senhora, e a senhora, né, a mulher, carregava uma criança na mão, pegava na mão dela uma criança, uma menina, porque eu tinha seus 5 anos. Aí o Roland vê que a menina era a Odetta criança. Aí o Roland fica até assustado, ele fica ligando, pensando nas ligações intrínsecas da realidade. Porque ele tentou matar Jake. E ele jogou a pedra em Odetta. Roland fica assim, horrorizado com essa memória do cara. Aí o cara espera o momento certo e joga a pedra na menina. E quando a mãe da menina começa a gritar, ele dá as costas e sai andando. E gosta disso, se acha ele acha que esculpe a realidade do universo. Ele é um monstro, que ele esculpe a desgraça alheia. Aí ele sai contente, vai em direção, ele sai, abre a porta, ele se disfarça de drogado andando pelas ruas. Ele não fica olhando também, porque não é bobo, porque se ele ficar olhando, as pessoas podem desconfiar que é um cara estranho. Então ele segue o caminho dele, nem olha para trás. Ele vai em direção a um ônibus, ponto de ônibus. Quando o ônibus vem, ele entra no ônibus, depois vai até onde está o carro dele, e lá ele vai rumo à casa dele, sei lá. Daí ele, nos próximos dias, sai um artigo no jornal, dizendo que uma pedra caiu na cabeça de uma menina, que a menina se chamou Odetta Holmes, e ninguém sabe o que aconteceu, então todo mundo supõe que é um acidente. Aí ele recorta e coloca num caderno onde ficam os troféus dele, onde ficam as desgraças que acontecem com as pessoas. Tudo como se fosse acidente, certo? Mas é ele que esculpe essa realidade horrorosa. Depois, Roland vê outra memória, na memória desse homem, desse Jack Morton. Roland vê que um dia esse cara tá andando pelo metrô, ele empurra alguém. E esse alguém também é a Odetta. A Odetta foi 2 vezes vítima desse cara. E quando o Roland vê isso, ele desmaia na mente do cara. E tão horrível que é essa situação. Então vamos para outro lugar agora. Vamos voltar para a praia, né, para o mundo do Roland, para o mundo interior. Então ali a Odetta esperava no esconderijo dela. Ele esperava o Ed dormir. O Ed dormiu. Na hora que o Ed dormiu, ela pegou e foi em direção a ele. Enquanto ela ia rastejando, ela tinha a seguinte coisa na mente dela. Ele e o homem realmente mau, então o Ed e o Roland é o homem realmente mau. Eles são, eles tentaram envenenar ela. Eles comiam filé, carne de filé, sabe? E depois jogavam aquela carne envenenada pra ela e tentaram envenenar ela. E ela quase morreu envenenada. Aí de repente veio uma voz interior na cabeça dela, dizendo: que bobagem. Se eles quisessem te envenenar, eles tinham envenenado. Por que eles parariam de envenenar ela? Porque eles planejaram isso. A Odetta sempre tem essa visão negativa da realidade. Ela sempre arranja uma desculpa para entrar nas ilusões dela. Porque eles querem me fazer mal, porque eles têm prazer nisso. Aí essa voz fala: isso não tem sentido. Aí a Odetta pega uma pedra para matar o Ed. Aí a voz fala assim: não faz isso, porque se você fizer isso, você não vai conseguir voltar, porque o homem realmente mal vai ver. Aí ela fala: não, porque a Odetta, ela quer voltar para casa, para o mundo dela, para a época dela. Então ela pensa assim: um homem realmente mal,
ele controla a porta. Nesse momento, o homem realmente mal não está no corpo dele. Ela sabe que a alma ou consciência, que no livro chama de K, está na cabeça ou na mente de outra pessoa, no corpo de outra pessoa. Ela sabe disso. Ela não sabe quando, ela sabe disso. Mas ela acha que o Roland tem algum controle. Ela pensa assim, ele procura uma torre. Ela pensa, deve ter alguma riqueza, ouro nessa torre. E ele está procurando remédio para o corpo dele. Quando ele voltar para o corpo dele, eu estava planejando, eu tenho que apontar a arma para a cara dele e dizer para ele me levar para o meu mundo, para o meu tempo. Mas se ele não quiser, ela dá um tiro na cara dele. Mas é que ela acredita que ele vai querer. Ela tem essa esperança. Senão ela sabe que ela pode morrer, ela sabe disso. Mas ela vai ser a última que vai sobreviver ali. Então ela está planejando isso. E ela quer, então, tipo, como ela só precisa do Roland, ela não precisa do Ed, ela vai matar o Ed. Mas antes disso, ela tinha olhado pro Ed com um olhar de pena, de um olhar de um rapaz cansado, só isso. E ela nunca tinha pensado assim de uma pessoa que ela odiava, ou seja, como se tivesse uma outra mente nela dizendo para ela certas coisas. Mas a Deta, ela nega essa voz. Mas essa outra voz botou medo nela, quando disse que o homem realmente mau não ia ajudar ela. Para ele não matar, para ela não matar o Ed, senão o homem realmente mau não vai ajudar ela fica presa nesse mundo. Ela fica com medo disso. Então ela não vai matar mais o Ed. Então a única coisa que ela precisa então é pegar a arma do Ed. E o Ed está dormindo. Então ela rasga partes do vestido dela e faz como se fosse coldres do vestido dela. Então ela pega uma arma que está com ela e coloca num coldre que ela fez com o vestido, certo? Com o pano de vestido. Aí ela vai até o Ed, pega outra arma e coloca outra arma no coldre que ela fez, do vestido dela. E ela amarra esse vestido nela, esses coldres nela. Aí ela, já que ela não vai matar o Ed, então ela vai até a cadeira de rodas e ela pega uma corda. Aí ela fica sentada, olhando o Ed dormir, fazendo um nó. Ela faz 3 nós com a corda, com a mesma corda, ela dá 3 nós. Aí ela vai até o Ed, assim, sinistramente, se arrastando, e coloca uma corda bem no pescoço do Ed e puxa com tudo. Aí o Ed acorda. Aí ela fala assim: se você se comportar, eu solto a corda, senão eu vou puxar até você morrer. Ela fica quieto. Aí ele fica quieto. Ela fala assim: agora eu vou colocar esses dois nós na sua mão. Deixa as mãos pra trás. Aí o Ed: escuta, Odeta. Aí ela puxa com tudo a corda assim, sabe? Com o pescoço dele. Daí ela solta, ela fala: eu não sou Odeta. Eu não sei quem é. Eu sou Deta. Ela repete: Deta. Aí o Ed fica: Deta, repete. Deta o que ele? Deta o que ele? Deta Walker. Ela: isso. Ela falou: se você me chamar de Odeta de novo, eu vou puxar com força essa corda e você vai morrer, entendeu? Ele: entendi. Aí ela fala: coloca as mãos pra trás. Ele coloca as mãos pra trás, ela coloca o nó nas mãos dele. Aí ela fala: agora você vai colocar seus pés pra trás, perto da sua nádega. Eu vou colocar o terceiro nó na sua corda. Aí o Ed saca o que ela tá fazendo, certo? Aí ele vai tentar lutar. Aí na hora que ele vai tentar lutar, ela pega a arma, coloca bem na cabeça dele e fala assim: se você fizer mais uma gracinha, eu vou atirar em você. E eu vou esconder o buraco da bala com o seu cabelo, pro pistoleiro não ver. Aí ele fala: o Roland vai ver, ele vai descobrir que você matou e não vai te ajudar. Ela fala: não me importo. Você vai fazer o que eu tô falando ou eu vou te matar. Não me importo. Aí o Ed vê nos olhos dela que ela tá falando sério, certo? Ele vê que ela tá falando sério. Ele deixa as pernas assim perto das nádegas. Ela coloca o terceiro nó ali. O que acontece com esse nó? É o seguinte: o terceiro nó, digamos assim, se o Ed, se ele tenta soltar as pernas, porque ele tem que ficar colocando as pernas para trás o tempo todo e forçando, porque se ele solta, o nó aperta o pescoço. Então ele tem que ficar forçando a perna para trás, para perto da nádega, para as nádegas. Então, porque se ele solta a perna, puxa o pescoço, então ele fica amarrado, como amarra um garrote, certo? Para não lutar. Aí ela dá uma risada e fala exatamente isso: como um garrote amarrado. E dá risada. Aí ela pega o Ed assim e puxa, levando ele perto da praia. E o Ed pensa assim com ele mesmo: será que ela vai me afogar? Será que ela vai fazer isso? Aí em algum momento ela para de empurrar ele e vai para perto da porta. Aí o Ed saca que o plano dela não é afogar ele, o plano dela é deixar ele
para as Lagoas Atrocidades pegar ele. Aí ele pensa assim, já são umas 4 da tarde. E às 7 da noite é a hora que o sol começa a se pôr ali. Ele pensa nisso. O Ed também pensa que, bom, o Roland avisou sobre essa situação. Ele não se ateve, né? Ele dormiu, mas ele estava exausto, né? Não tinha muito o que ele fazer. A única coisa que ele podia fazer era ou ver essa situação dele junto, ou correr para bem longe e dormir lá para frente. Mas enfim, o que estava feito, né? Não tinha mais o que fazer. Então retornar para o Roland, lá para o mundo médio agora, para Nova York, em 1970. Aí ele acorda, não? E ele acorda no corpo desse cara, de novo, do Jack Morton. O Jack Morton tá no escritório, ele trabalha no escritório de contabilidades. Chique lá de Nova York. Um prédio alto. Ele acorda, né, no corpo do cara, e o cara não sabe nada dele, nem tem noção que ele tá lá. Aí o cara tá no escritório dele trabalhando, mexendo com papéis e tal. Aí o Roland pensa assim, eu não posso demorar aqui. Porque assim, ele pensa assim, pra Deta, eu sou o homem realmente mau. E ela me odeia. E ela tem medo de mim. Então se ela for fazer qualquer coisa contra mim, vai ser um ato misericordioso. Como ela tem medo dele, ela não vai brincar com o Roland. Ela vai matar ele o mais rápido possível. Isso é um ato misericordioso. O Ed não vai ter essa sorte. Ela vai querer matar o Ed devagar, ele pensa. Então eu preciso ser rápido nas minhas coisas aqui, eu não posso demorar. Aí o Roland entra com tudo e começa a dominar o corpo desse Jack Morton. E o Jack Morton fica apavorado, porque quando o Roland fez isso lá atrás com o Ed, primeiro ele fez quando o Ed estava dormindo. Quando ele tomou o corpo só quando o Ed estava dormindo. E depois ele entrou em contato com o Ed, falou com o Ed, confabulou com o Ed. Mas ele pensa assim, se esse homem fosse outra pessoa, eu confabulava, eu conversava. Eu conversava e explicava para ele a situação, mas esse não era um homem mau, era um homem assassino. E o Roland também pensa assim, sobre o que o Homem de Preto tinha dito sobre esse cara, sobre essa carta no baralho. Tinha dito, morte, mas não para você. Ele pensa assim, o terceiro não é ele, o terceiro é a morte. Morte, mas não para você. Aí o Roland pensa isso, o terceiro é a morte. Morte, mas não para você. Então, necessariamente não era, se Jack Morton não era o terceiro. Aí o Roland tomou conta do corpo do Jack Morton e se levantou. Aí o Jack Morton começa a gritar, tipo, perguntar primeiro o que tá acontecendo. Quem é você? O que tá acontecendo? Quem é você tomando meu corpo? O que tá acontecendo? Porque eu não consigo me controlar. Quem é você? E começa a gritar. Ah! Fica desesperado. O Roland simplesmente ignora ele. Ele toma conta do corpo desse cara. Ele luta com o Roland, só que o Roland é mais forte. Vence e toma conta do corpo. Ele fica só desesperado gritando. Aí o Roland sai, né? Ele vai como se fosse assim, em direção ao elevador. Aí o patrão do Jack Morton chega pra ele e fala, onde você vai? Aí o Roland fala, olha, tô passando mal, eu vou embora. Ele, desde que você apresente pra mim o caso do Dorfman até as 5 da tarde de amanhã, você pode ir embora. Eu acho que ele está se sentindo mal, deve ser... Aí o chefe fala pra ele, tá tendo uma virose por aí, pode ir embora então. A gente pensa assim, nossa, esse cara, se ele é tão mau e tão monstruoso, por que o Roland não se joga da janela e depois volta pro corpo dele antes que ele caia? Legal, só que o que ele vai fazer a respeito pra salvar? Porque ele pensou lá atrás, eu tenho que voltar rápido por causa do Ed. E outra, o corpo dele tá morrendo, certo? De febre, de novo. Então tem duas coisas. Primeiro, o Ed vai morrer. Ele sabe disso. Ele vai morrer também, porque ou a Deta mata ele e o Ed, ou ainda que ele consiga escapar, vamos supor, ele não sabe que a Deta quer voltar pra casa, mas vamos supor, se ele conseguir levar a Deta pra casa de volta, coisa que ele não consegue, porque ele não tem controle pela porta, então o que aconteceria? Ele morreria, se não fosse pela arma, vai ser pela febre, entendeu? Então não tem salvação pra ele, então ele tem um plano que ele tá colocando em ação. Tem um plano pra ele poder se salvar e salvar o Ed. E pra salvar a Odetta também, a Dama das Sombras. Então ele tá colocando esse plano em ação. Então ele entra no elevador, ele não sabe o que é elevador. Então o que acontece aqui? Vamos fazer o seguinte, ele vai entrar na memória do Jack Morton. Então ele vai chamar a memória do Jack Morton. A memória então do Jack vai se chamar Arquivos Mort, porque ela funciona como uma espécie de enciclopédia. Bom, o pessoal de hoje em dia não sabe o que é enciclopédia. O que é enciclopédia? Antigamente, antes do Google, não tinha Google se você quisesse saber das coisas, né?
Então você tinha que comprar uma coisa que chamava enciclopédia. E você tinha ela como se fosse um catálogo. É como se fosse uma lista telefônica. E ela servia para quê? Ela servia assim, ela começava pelo A, ela vinha com todas as letras do alfabeto. Então, a letra A, ou a letra A e B, era só o primeiro. A letra A era o primeiro, e a letra B, ela vinha com tudo que era A. Então, digamos, tudo que você pudesse imaginar de A, ela tinha. Depois de B, entendeu? E explicava o que era historicamente, geograficamente. Então, vamos supor, não sei, vamos pensar numa coisa. Era como se fosse uma espécie de dicionário, só que não era com palavras. Ele pegava história, ele pegava geografia, então tudo na letra A, letra B, letra C, entende? Por exemplo, letra P, Pérsia. Aí contava a história da Pérsia, explicava o que era Pérsia. G, Grécia, contava o que era Grécia. H, Homero, quem foi Homero? H, Heródoto, quem foi Heródoto? Coisas assim, tá ligado? F, formiga, o que é formiga? Você não tinha, antigamente você não tinha o Google. Então você tinha que achar as coisas na biblioteca. Na biblioteca não. Você tinha que achar as coisas na enciclopédia. Aí você achava na enciclopédia. Tinha enciclopédia, na biblioteca tinha enciclopédia, claro. Então era assim, antes do advento do Google, onde você acha coisas? Na enciclopédia. Então o arquivo Morte é como se fosse uma enciclopédia. E o arquivo Morte é a memória do Morte. E o Roland usa como se fosse uma enciclopédia, então. Então ele entra no elevador. Ele não sabe que é elevador. Então ele entra na memória do Mort, do Jack Mort, que é o arquivo Mort, e pergunta, e vê como se fosse uma enciclopédia, elevador. Aí ele vê pela memória do Jack Mort, que é um lugar seguro, que é um negócio seguro, que ele pode descer, aperta o botão. Aí um cara calvo, vai lá, aparece lá, certo? Com ele. O cara vai descer com ele e fala: Oi, Jack. Tô vendo que você está cuidando do caso Dorfman. Ele é um animal, mas você sabe lidar com animais. Aí o Roland olha pra ele assim, né? Porque o Roland que tá no corpo do Morte fala: Cale-se! Aí o cara fica assustado, e fica num canto do elevador assustado assim. Aí desce, né? Aí o Roland desce, fica até aliviado porque ele não sabe que negócio é aquele. E ele vai então em direção à rua. Nesse momento, o Jack Mort desmaia. Quando ele desmaia, lógico, o Roland não sabe que ele desmaiou. Simplesmente o cara parou de gritar. Aí o Roland pergunta: será que o cara morreu? Bom, se o cara morresse, tudo é perdido, né? Porque o cara foi um escolhido para abrir a porta para aquele mundo. Então ele pensa assim: bom, se ele morresse, se esse Jack Mort morresse, ele ou estava preso no corpo do Jack Mort ou estava morto também. E a memória do Mort estava ainda aberta para ele, estava como se fosse ele estava acessando a memória do Mort. Então, não, ele não está morto. Ele só desmaiou de pavor. Aí ele pega na memória do Mort como é que faz para se locomover na cidade. Aí a memória fala táxi. Aí ele vê o que é isso e tal. Aí ele começa a levantar a mão para pegar o táxi. Que ele vê na memória que ele tinha que levantar a mão como menino para fazer uma pergunta para o professor. Ele levanta a mão. Aí vários táxis passam, mas aí ele entende que está escrito livre. Livre significa que o taxista está que está de folga. Aí ele também vê na memória do Morte que tem duas tribos. O que são duas tribos? Digamos assim, dois tipos. Tem os motoristas e os taxistas, que dirigem um táxi. Aí ele vê que taxista é o cara, digamos assim, que vai te levar onde você quer, ponta firme, que faz assim, aquele pessoa que, se você precisar que faça um trabalho para você, vai fazer. O motorista é mais certinho, tem as regras, ele vai agir de acordo com a regra. Ele pensa dividido em tribos. Aí, mas ele não sabe qual é qual. Aí tá levantando a mão, aí um táxi parou. Aí ele entrou no táxi. Aí o motorista, ele sentou atrás, aí ele pensa, é um coche. Como se fosse um coche, o coche desse mundo. Aí o taxista pergunta, pra onde ele? Eu não tenho certeza. Aí ele vai começar a consultar o arquivo Morte, a memória. Aí o taxista fala, meu querido, o tempo é dinheiro. Aí ele pega na cabeça da memória do Morte, do arquivo. Aí fala, começa a cobrar. Aí o taxista, o taxímetro tá ligado. Aí o cara, vamos. Aí o memória Morte fala, pergunta se ele quer o dinheiro ou quer se fuder. Aí o Roland fala, você quer dinheiro ou quer se fuder? Aí o cara meio tá assustado e fica olhando. Aí o arquivo fala pra ele que você vai pagar ele
$5 a mais de gorjeta. Aí ele fala, vou te pagar $5 a mais de gorjeta. Aí ele fala, eu quero ver. Aí ele fala, vou te pagar $10 a mais de gorjeta. Aí o taxista fica olhando, aí ele começa a pesquisar no arquivo morto onde precisa ir pra arranjar balas. Aí ele vê uma loja de armas na cabeça desse Jack Morton, no arquivo morto. Aí ele viu a rua. Bom, pelo menos uma coisa temos que admitir, né? A memória desse morto, por mais mal que ele seja, é perfeita. Ele tem como se fosse realmente a memória dele, como se fosse uma enciclopédia. Ele dá o endereço, aí o taxista vai pra lá. Aí chega lá, ele dá os $10 pro cara. E o cara, tipo, valeu. Tipo assim, nem quer agradecer. Tipo, é um maluco que tá no carro, o cara pensa e vai embora. Aí o Roland vê uma loja de armas. Loja de armas Clements. Ele pensa, bom, é onde eu preciso ir. Na frente tinha um carro de polícia. Aí o Roland olha e lê posse. Ele não entendeu polícia, ele lê posse. Mas ele entende que são como se fossem pistoleiros. Tem 2 policiais dentro. Do outro lado, os 2 policiais viram, não o Roland, o Court, viram o Mort, viram o Jack Mort. Viram um homem grisalho de óculos com aros dourado e terno azul, olhando para as armas, olhando para a loja. Aí um policial, eles estavam tomando café, aí um policial olha pro outro e fala, essa boneca vai comprar algemas cor-de-rosa. Eles, dá uma risada. Aí o Roland entra na loja. Aí o Roland pensa, né, são dos pistoleiros desse mundo. Antes do mundo seguir adiante. E eu já falei sobre isso, seguir adiante, vamos lá. Aí ele entra na loja. Aí vem um atendente, um cara meio obeso, um cara de perigoso, chega e fala, o que posso lhe servir? Aí ele fala, então, o meu irmão tinha uma arma que eu atirava, mas eu não sei, eu quero balas pra essa arma, e eu não sei nem a arma nem a bala, porque é o seguinte, no mundo do Roland as balas são feitas manualmente, não é feita de maneira, como eu posso dizer, industrial, como no nosso mundo. Então ele não sabe, lógico, porque para você pegar uma certa bala, um número de bala para uma arma, você precisa dizer, olha, eu preciso de bala para o modelo tal da arma tal, entendeu? E ele não sabia ele imaginava assim, bom, deve ter uma bala, uma espécie de bala para servir, que vai servir na minha arma, mas eu não sei qual modelo vai ser. Ele fala, então meu irmão tinha uma arma, eu não sei que modelo que eu vou usar de bala. Eu preciso ver desenhos dos modelos que você tem, porque ele também não sabe o nome, Roland. Aí o cara assim, claro, a gente tem aqui a Bíblia do Atirador. Aí o Roland pensa, Bíblia do Atirador, nome nobre para um livro. Ele pensa, não fala. Aí o cara traz, né, a Bíblia do Atirador. Aí o Roland começa a folhear. Aí ele vê como se fosse desenhos, mas não são desenhos. Ele vê no arquivo morto que são fotografias, photographs. Ele vê fotografias. Ele vê essas fotografias, ele vai folheando. Aí o cara fala algumas coisas pra ele, até ignora o cara, porque tá tão concentrado procurando que ele tá essas balas. Aí de repente ele, quando ele tava desistindo, ele achou. Ele falou, essas. Aí o cara olhou, você tem essas balas? O cara, tenho essas balas. Aí ele pergunta, o Roland pergunta, como você vende? Quantas você consegue vender? Aí o cara fala, bom, nós vendemos em caixas. Ele, em caixas? Em caixas. Aí o Roland pergunta, quantas balas vem numa caixa? Aí o cara, 50. Aí o Roland faz aquela cara, sabe? 50. Aí ele pensa, nossa, que riqueza esse mundo tem. Que riqueza. Aí o cara olha e fala, ei cara, não precisa gozar, são só balas. Aí o cara se assusta com a reação do Roland, certo? Ele faz uma cara de, até ele fala, ei cara, não precisa gozar, são só balas. Aí ele fica esperto com o Roland, achando que ele é algum psicopata. Aí ele pergunta, você tem carteira não, porte de arma? Você tem porte de arma? Roland, porte de arma. Aí ele começa a ver no arquivo morto.
se Jack Morty tem porte de arma. Ele vê que no arquivo Morty não tem porte de arma, porque o Morty usa as mãos dele para fazer o trabalho sujo dele. O trabalho sujo não é o trabalho dele, é as coisas que ele faz como empurrador. Aí ele fala, não. Aí o cara, bom, então não posso vender. Aí o cara começa a ir pra trás assim, achando que o Roland é algum psicopata. Ele começa a ir pra trás e ele coloca a mão debaixo do caixa registradora. Aí o Roland saca, esse cara tá armado, tem uma arma aí, tem uma pistola. Ele vê uma revólver, um tipo de revólver, não sei que arma é, desculpa. É falado num livro, tipo, mas o Roland não sabe que é esse tipo, lógico, mas é contado num livro que tipo é. Embaixo da caixa registradora. O cara não pega a arma, ele coloca a mão assim embaixo do negócio e fala, você quer alguma coisa? Ele fala. Aí o Roland olha e fala assim, ele vê um kit de limpeza, ele fala, eu quero esse negócio aqui. Eu quero um kit de limpeza, é isso, kit de limpeza, eu quero ver. Aí o cara dá o kit de limpeza pra ele. Aí o cara fala assim, olha só, nós moramos em um país livres, isso aqui você pode levar, você pagando você pode levar. Aí o Roland vê que é de má qualidade, ele fala, não, obrigado, deixa pra lá, obrigado. Aí o cara vê que ele não vai comprar mais nada, ele fala, você quer mais alguma coisa? Ele, não, aí ele sai da loja. Perceba que o Roland podia atacar o cara a qualquer momento. Só que tem 2 policiais na frente, e o Roland não quer, nisso de atacar esse cara, surgir qualquer ruído e os policiais entrarem na loja. Então ele vai bolar um plano para poder, como eu posso dizer, desarmar os policiais, para ele não ferir os policiais gravemente, para ele poder continuar o plano dele e colocar em ação o plano mais longo dele, que é salvar ele, o Ed e a Odetta. Vamos lá. Então ele vai. Mas nisso que aconteceu, vou retornando aqui no que aconteceu. Quando ele entendeu que o cara ele não ia atacar o cara, o que ele faz? Desculpa, vou ter que voltar um pouquinho pra loja, esqueci de falar uma coisa. Ele jogou a carteira do Morty. Quando o cara deu as costas em um momento, o Roland, de maneira muito rápida, ele tirou a carteira, porque ele tem esse reflexo, o Roland, né? Mesmo entre o corpo, ele tem uma força de vontade, assim, que inexplicavelmente o corpo obedece ele, né? Ele, de maneira muito rápida, ele pega a carteira e joga no chão, dentro de onde o cara tá. Aí ele sai e vai até os policiais. Aí acontece uma coisa aqui. O Roland, ele não sabe conversar no nosso mundo, porque não é o mundo dele. E existem palavras e ações que ele precisa dizer e se comportar, e ele não sabe. Então ele fica toda hora pesquisando no arquivo Morty o que dizer, o que falar, como se comportar, com a maneira que usar essa palavra. Então ele parece um robô. Até o autor fala que ele parece o Exterminador do Futuro. O autor usa essa expressão, ele parece o Exterminador do Futuro. Porque o Exterminador do Futuro, ele tem que ficar olhando no arquivo dele, da mente dele, né, do computador, qual a palavra que tem que usar e tudo. Então, não é um comportamento, como eu posso dizer, não é um comportamento espontâneo com uma pessoa comum. Você, se te pergunta uma coisa, espontaneamente você vai responder. Você não vai pensar, tipo, peraí, tem que esperar vários minutos para responder. Então, como se fosse uma máquina que tem aquele delay. Então, o Roland tem aquele delay. Não é porque ele é retardado, desculpa, não é porque ele tem qualquer problema. É porque ele simplesmente precisa ver no arquivo o que dizer. Isso chama atenção. Certo? As pessoas prestam atenção nesse detalhe. Então ele está conversando, foi conversar com os policiais. Aí ele fala, olha, aí ele vai esperar um pouco para ver a palavra. O atendente daquela loja, eu fui comprar umas balas para o meu irmão. E eu tô falando isso para explicar como o Roland fala, certo? E o atendente falou que tinha sobre caixas. Eu fui comprar uma caixa, perguntei o preço e fui pagar. Ele pediu para ver o porte de arma. Eu mostrei o porte de arma. Aí ele pegou e foi vender para mim. Aí na hora que eu fui abrir a minha carteira, eu tinha esperou um acerto de um cliente que se chama Dorfman, um acerto relacionado a contabilidades, e eu tô com esse dinheiro na minha mão. E na hora que o atendente viu o dinheiro, ele pegou a minha carteira da minha mão e jogou no chão. Aí eu perguntei para ele, por que você fez isso? Ele disse, essa não é uma pergunta inteligente. Aí na hora que eu fui pegar a carteira, ele falou, saia.
Aí ele foi pegar a carteira e pegou, apontou a arma pra mim, que estava debaixo do balcão, e ela puxada através de uma mola. Isso é verdade, o Roland sacou essas coisas. Ele não fala mola, ele fala com uma peça de estivador. Aí até o policial fica, peça de estivador? É, uma peça que é assim, assim, assim. Aí o cara, eu sei, uma mola. Isso, uma mola. Se você aperta essa mola, a arma sai. Aí o que acontece? Por que esses dois policiais estavam lá? Acontece que esse Clements, o dono da loja, o atendente não é o Clements. O dono da loja, que chama Clements, porque a loja se chama Clements, ele vende arma para bandidos. E armas sem registro. Ou seja, o atendente podia vender arma para o Roland a qualquer momento. O atendente se negou a vender a bala para o Roland a qualquer momento. Ele se negou a vender a bala para o Roland. Por quê? Porque o Roland pareceu um psicopata. Coisa realmente que aquele pessoa lá, o Jack Mort, é um psicopata, não? Porém, mas ele podia vender arma a qualquer momento. Não quis vender para o Roland. Daí, o Roland chegou para os policiais para contar essa história. Os policiais queriam prender esse Clements, o dono da loja. Não o atendente, o dono da loja. Porque o dono da loja vendia armas que não são por parte de arma, nem nada, vendia arma para bandido. Daí os policiais na hora cresceram os olhos dele, né? Opa, vamos prender o cara. Aí eles pensaram assim: primeiro, qual é o seu nome? Aí o Roland pensa, Jack Mort. Seu número social. Aí eu lhe vê na memória e falo o número social dele. Você tem alguma coisa aí que comprova que essa carteira é sua? Aí ele fala, tem. Aí ele pega na memória do Jack Mort uma foto da minha mãe no Empire Build Estates. Tá. Esses dois policiais, um se chama O'Meara, outro se chama Delaney. Desculpa, acho que é Delaney. E O'Meara, os dois. Então, o Delaney, ele é um cara, um cinquentão, fumante, meio obeso. E o O'Meara é um cinquentão, meio obeso também. Daí os dois, eles queriam sair patrulheiro para ser detetive. Eles viam uma oportunidade nisso. Aí eles pensaram entre eles, assim, conversaram entre eles e falaram, bom, a carteira deve estar já, tipo, se o cara for roubar o dinheiro, já jogou na rua. Porém, entre eles falando, né, se o cara, aí eles falam pro Roland, o atendente se chama Johnny Holden, o gordo, até o Roland, que tá no corpo do morto, fala, Johnny Holden, o gordo, isso, Johnny Holden, o atendente se chama Johnny Holden, o gordo. Se o Johnny Holden, o gordo, você tá ocultando uma arma, ocultar arma é crime no estado de Nova York. Eles também falam, se a arma não estiver registrada, é um crime, a gente pega ele e o Clements já na ação. Aí eles vão entrar e falam pro Roland, olha, então é o seguinte, nós vamos lá recuperar sua carteira e averiguar essa situação da arma. Isso é roubo, tal, você fica aqui. Eles saem, né, do carro, da patrulha, e falam, você fica aqui, espera 1 minuto e aí você entra. O Roland fala, tá bom. Aí eles entram na loja. Aí depois de 1 minuto o Roland entra. Quando o Roland entra, ele só vê os gritos que esse Johnny Holden, o gordo, que é o atendente, tá falando. Ele não tinha porte de armas, gritando pros caras. Ele não ia comprar nada. Ele não tinha porte de armas. Eu não peguei carteira nenhuma, eu não sei de carteira nenhuma. Aí ele vê o Roland, que não é o Roland, né, é o Jack Mort. Aí ele fala, você, aí o atendente fala, né, com o Johnny Holden, gordo, você, cara, eu marquei teu rosto, eu vou acertar as contas com você ainda, cara. Você vai ver. Aí os policiais estão lá. Aí o Roland, uma hora que tá, sabe, que eles estão todos distraídos discutindo, ele vai e coloca a placa de aberto da loja para fechado. E fica ali. Porque tem um plano. Daí os policiais estão conversando. Aí o tal, eu não lembro, tá? Eu vou dizer porque pode ser tanto o O'Meara quanto o Delaney. Um dos, ou Delaney ou O'Meara, vai para de perto, para debaixo da caixa registradora e põe a mão na mola e a arma sai. Aí ele pega a arma. Aí na hora que o Johnny Holden, o gordo, vê isso, fala, eu tenho meus direitos como cidadão e vocês saem daqui, você só volta quando você tiver um mandato. Aí eles perguntam, vem cá, Johnny, você tem licença para usar essa arma? Aí ele não responde, como se não tivesse licença. Aí eles, Aí o outro, né, eu acho que esse é o O'Meara, ele fala, cadê a carteira? A carteira, cara, cadê a carteira? Cadê a carteira? Aí o Roland fala, o cara, não tem nenhuma carteira aqui, cadê a carteira? Aí o Roland fala, porque ele jogou a carteira de baixo, onde estava o cara, lá de dentro onde estava o cara. Ele fala, ele tá pisando em cima da carteira.
Detalhe, ele não estava pisando em cima da carteira. Porém, como ninguém tinha visto a carteira ainda, o Rolando fala que ele estava pisando em cima da carteira. Aí o Delaney dá um empurrão no cara, tipo, pá. Aí o cara vai pra trás. Aí todo mundo vê a carteira no chão, todo mundo, ó. Aí o Delaney, a carteira tá aqui. Homem hard, é verdade. Aí o Johnny Holden, tipo, se encostou na parede, tipo, tipo, tô fudido. Tipo, nossa, me pegaram, tipo, nem sabia o que tá acontecendo, nem sei o que tá acontecendo. Encontraram minha arma aqui escondida e de brinde, não é a minha, do Johnny, né? De brinde ainda a carteira do cara tá aqui. Fudeu, né? Aí nisso os dois policiais estão bem olhando a carteira, assim, meio agachados, assim. Aí o Rolando vai bem rápido em direção a eles, ele pega na bochecha do Delaney, ele pega com a esquerda, na bochecha do Uehara com a direita e pá, bate cabeça com cabeça. Aí os dois desmaiam. Aí ele vira pro Johnny Holden, o gordo, e fala assim: Onde está os aros? Aí o Johnny: Aros? Os aros, é onde prende os pulsos, onde está? Ele: algemas? Onde tá algemas? Aí ele: aqui. Aí ele dá pro Ron, aí o Ron fala: vira as mãos pra trás. Ele: as mãos pra trás. Aí ele algema o Johnny Holden, o gordo.